cibersegurança. Dentro dessa empresa, e é a importância talvez da gente estar falando aqui nesse momento com vocês, né? Dentro dessa empresa, uma necessidade que a gente tinha de descarte adequado do lixo eletrônico, por ser uma empresa de porte que gerava eletrônicos em quantidade significativa, a gente tinha a responsabilidade da descarte adequada. Então surgiu a oportunidade de trabalhar na empresa, né? Abrir a empresa, na verdade, né? De descarte adequado. A maior parte dos materiais iam para São Paulo, capital. É difícil para a gestão de uma empresa entender que, além do custo de aquisição de um servidor, de um storage, ele teria que ter custo com a destinação adequada. Já era difícil o capital para fazer o investimento de aquisição de bens para consumo da empresa. Quanto mais fazer o gestor da empresa, o CEO da empresa, saber da importância de descartar aquilo de maneira adequada e que ele teria custo para fazer aquilo, uma vez que o material tinha que ir para fora da cidade de Uberlândia. Então, para vocês que estão aí e vão para o mercado, pode ser que isso venha acontecer com vocês, que vocês tenham que descartar esse tipo de material e tenham dificuldade de saber o que fazer com ele e de justificar para o gestor é, a importância e o custo que vai ter a destinação daquele material em alguns casos, certo? Eu gostaria de colocar compartilhar um arquivo para ir falando algumas coisas para vocês, tá? Eu consigo fazer, Diego, o compartilhamento? Acredito que sim, Leonardo. Pode. Tá, ok. Eu vou abrir aqui então. É uma palestra bem rápida, tá? Não vou tomar muito tempo. Vocês conseguem ver? Perfeito. Ok. Então, a gente vai falar um pouquinho então sobre a questão do lixo eletrônico, né? Muito chamado de lixo eletrônico até pouco tempo, mas a gente trabalha uma nomenclatura um pouco diferente, resíduos de equipamento eletroeletrônico. E por que disso? O resíduo do eletrônico, o lixo eletrônico, ele possui riquezas, tá? Diferente de outros tipos de lixo, você ainda consegue retirar riquezas desse tipo de material, em diferentes caminhos, inclusive. Você pode trabalhar a reutilização, reuso do equipamento, e você pode trabalhar a reciclagem. Então, são possibilidades de tratamento que trazem retorno financeiro. Então, na questão de nomenclatura ambiental, e a Bruna entende bastante disso, a gente passa a chamar de resíduo, tá? Não mais de lixo. Lixo é aquilo que não tem mais a função alguma, né? Ele precisa ser destinado de maneira adequada. E o que a gente vai categorizar como resíduo de equipamento eletroeletrônico? É qualquer equipamento que deixou de ser útil para mim, pessoa física, ou para a empresa que está descartando, e que utilize pilha, energia elétrica ou bateria para funcionar. Não quer dizer que o equipamento está estragado, tá, gente? Muitas das vezes o equipamento está funcional, a gente trabalha muito nesse formato, o equipamento está funcional, para aquela empresa já não atende mais as configurações, e de repente a gente faz um trabalho de manutenção, de preparação daquele equipamento e coloca ele no mercado de novo, e ele atende um pequeno escritório ou uma pessoa física, tá? Então, por esse motivo, a gente chama aí de resíduo de equipamento eletroeletrônico e não de lixo eletrônico. A gente vai falar, e aí a parte da conscientização, né? Ele é um lixo que cresce muito, né? É um resíduo que cresce muito. Ele é 3 vezes em crescimento maior do que qualquer outro resíduo. É, isso porque cada um de nós tem isso em nossa casa, né? A gente for pensar, cada um de nós tem pelo menos um telefone, vai chegar em casa, vai ter um televisor, um fogão, uma geladeira. Na maior parte das casas é assim, certo? Então, existe já um consumo tradicional de equipamentos que tem longo tempo, né, de mercado. E fora isso, muitos itens estão se tornando eletrônicos. Então, por exemplo, a moto que era combustão está se tornando elétrica, então se tornou um eletroeletrônico e ele deve ser processado
de maneira adequada, de maneira diferente do que é o carro e a moto a combustão. O carro e a moto elétrica têm que ter a sua destinação adequada, pensando nos módulos eletrônicos, baterias que ali vão. Ele é poluente, tem bastante metal pesado na composição desses eletrônicos, em alguns casos em menor quantidade, em alguns casos maior quantidade. A gente vê o extremo de riqueza nesses materiais, que é o ouro, a prata, o paládio, platina, alguns metais de grande valor de mercado, mas por outro lado a gente vai encontrar também o mercúrio, o cádmio e outros metais pesados na composição que trazem muito problema para o meio ambiente, tá? E pensando na taxa de tratamento de maneira adequada em uma realidade mundial, está em torno de 23%, tá? É uma taxa bem pequena, pensando que nós somos 8 bilhões de habitantes aproximadamente no planeta todo, e que cada um de nós gera uma quantidade até significativa de lixo eletrônico, né? E no Brasil essa realidade é um pouquinho pior, tá? A gente não tem conseguido nem 4%. Uma série de questões de logística, de falta de consciência, falta de informação para o descarte adequado. Então, por essa série de questões, ele se torna um problema, tá? Maior parte das vezes a gente tem um eletrônico em mãos, a gente tem vocês que vão para dentro de empresas trabalhar com informática, vocês vão ter servidores, vocês vão ter notebooks, computadores e outros equipamentos de rede e informática em geral, e vocês vão ficar na dúvida, o que fazer com isso quando eles deixarem de atender, né? O descarte incorreto leva a situações extremas, tá? Por muitos anos, material de boa parte do mundo, principalmente do primeiro mundo, ia para a África. Esse são fotos de um lixão que se formou na África de eletrônicos. Foram enviados como processo de doação para acesso à tecnologia, porém era só lixo mesmo, tá? Não tinha muito ali o que salvar. Infelizmente, terceirizou, né, para um país que não tem condição alguma de tratar esse tipo de material, é o problema desses países maiores. Não é uma realidade muito distante, a gente tem problemas tão significativos assim no Brasil, tá? A gente trabalha com logística reversa nacional e a gente está próximo da gestora, e o que a gente vê é muitas das vezes plantações de tubo de imagem dessas TVs e monitores CRT pelo Brasil todo, tá? Aterros, lixões tomados desse tipo de material, infelizmente. E ainda até mesmo em terrenos na rua, deixados de maneira inadequada, tá? É, a gente vê que muito das vezes, por falta de informação, é feito dessa forma, ok? O descarte incorreto da nossa parte, e aí é uma responsabilidade de todos nós, é importante dizer isso, tá? Eh, o celular está no meu bolso, ok? Quando ele der problema, sou eu que tenho que procurar a destinação adequada. A prefeitura não vai vir buscar esse material na minha casa, eles não estão preparados para receber esse tipo de material. A maior parte das associações dos municípios brasileiros não tem documentação necessária para processar esse tipo de material. Então, o primeiro passo é nosso, certo? O equipamento está em nossas mãos. A gente tem que procurar a destinação adequada. Tendo a destinação de maneira incorreta, que vocês perceberam lá no primeiro slide, que está em torno de 96%, né? A gente só descarta 4% de maneira adequada de todo o material produzido, a gente vai chegar no processamento inadequado, que é o outro problema do lixo eletrônico, ok? O maior exemplo disso aí é o CESO 137 de Goiânia. Não sei se vocês vão conhecer a história, mas aconteceu de parar um equipamento hospitalar em um ferro velho. O pessoal do ferro velho vendo a possibilidade de extrair metais de qualidade ali. Tem bastante metal latão, tem cobre, tem alumínio, tem ferro nesses equipamentos hospitalares. Vendo a possibilidade de riqueza, foi mexer no equipamento, desmontou o equipamento e tinha o césio. Então, existe a contaminação, às vezes, por falta de conhecimento de como tratar o equipamento. Isso no nosso país é normal, né? A gente tem vários catadores que trabalham, que vivem do lixo,
né? Então, eles vão pegar um cabo, vão queimar ele para tirar o cobre e vender o cobre. E no que queima, já está tendo um problema para ele de inalar fumaça e também para quem estiver ali na região, certo? Então, o processamento adequado é fruto da destinação de maneira errada, ok? E qual o problema desses dois fatos, né? Da gente destinar de maneira adequada e o produto ser desmontado, ser aberto de maneira incorreta? São os metais pesados. Os metais pesados que estão na composição deles. A gente listou alguns aí, o arsênio, o cádmio, o chumbo, o mercúrio, tá? Arsênio é agente cancerígeno, está na composição de alguns componentes do celular. Cádmio também causa câncer, está na composição de de algumas baterias. O chumbo está na composição do tubo de imagem, do monitor de tubo, e o mercúrio presente nas lâmpadas de mercúrio, que estão sendo substituídas pelas LEDs. Esses materiais no meio ambiente de maneira adequada vai causar um processo básico da nossa natureza, né? A lixiviação, a água da chuva, o rio, vai passar pelo equipamento e vai levar para o solo esses metais pesados. E solo, subsolo, lençol freático, chega na água. Essa água a gente bebe depois, a gente dá de beber para o animal, que posteriormente a gente pode vir se alimentar dele, e a gente rega as plantas e posteriormente a gente come essas plantas. Então, esses metais estão chegando na gente de uma forma ou de outra. É importante relembrar vocês do fato de 8 bilhões de pessoas gerando esse tipo de lixo. Então, a quantidade é muito significativa e a poluição em escala, ela existe, ok? Não é à toa que a gente está vendo falar aí de um que não é tão crítico, mas é crítico também, um microplástico que está sendo encontrado em vários órgãos do nosso corpo. Falando de maneira bem rápida do processamento, o processamento do eletrônico ele é bastante complexo, tá? Não é só o fato de desmontar, existe uma camada de documentações e de análises que você tem que fazer para poder fazer a correta destinação dos resíduos gerados. Junto com o SESI de Uberlândia, a gente desenvolveu um trabalho que a gente montou uma tabela periódica praticamente toda. Essa que está na foto, ela ainda falta algumas coisas que já estão na atual, que tem vários elementos químicos que estão na composição de vários componentes do eletrônico. Então, a gente desmontando um eletrônico, a gente praticamente gera uma tabela periódica, desculpa, de componentes eletrônicos, tá? E aí você saber o que fazer com cada tipo de material gerado é um desafio. Eu tive a oportunidade de conversar um pouco com a Bruna e é um pouco no sentido que ela vai falar, né? A gente tem a questão aí de elementos, né? A gente sai do produto, passa por componentes e chega no elemento químico. E vários componentes do eletrônico são feitos está na sua composição vários elementos químicos, tá certo? Então aí é um desafio o processamento desse tipo de material. E por fim, dentre os problemas que a gente sempre fala do lixo eletrônico, ou resíduo eletroeletrônico, né, a forma mais adequada de se falar, é, é a obsolescência programada. Tá? A gente vive numa sociedade consumista, essa sociedade nos leva a consumir de maneira mais rápida os produtos. Então, aquele celular que antigamente durava às vezes 5 anos, aqueles Motorola, que a função deles era só falar, agora o smartphone passou em estudos aí até 7 meses a média de troca do smartphone. É, a gente troca não por, às vezes está estragado, ok? Mas por deixar de funcionar alguns aplicativos que a gente tem interesse. Então, a obsolescência programada gera isso. O tempo útil de vida do equipamento se tornou mais curto, certo? E a gente vê isso com tudo, geladeira, televisão e outros eletroeletrônicos. E aí vocês podem perguntar, mas qual o problema disso? O problema disso é que, vamos lá, de maneira bem simples, a gente pegar o celular que está no nosso dia a dia aí. Quando a gente vai produzir o celular, a gente tira o silício, né? A gente tira o vidro que vem do silício, que vem da areia, e isso a gente retirou do meio ambiente.
A parte de plástico dele vem do petróleo que a gente tirou do meio ambiente. Todos os metais, ouro, prata, cobre, que está na composição dele, a gente também retirou do meio ambiente. Então, quanto mais celulares, quanto mais equipamentos eletrônicos a gente produz, mais recursos a gente tira da nossa natureza. E, ao mesmo tempo, a gente gera mais lixo, certo? Então, quanto mais equipamento, mais lixo. E a gente percebeu lá no início que só 4% tem a sua destinação adequada. Então, vamos dizer que 96% desse lixo que a gente está gerando em volume está sendo tratado de maneira inadequada. E isso gera um alto consumo, então, dos recursos naturais. Uma, ao contrário, né, se a gente tivesse uma conscientização um pouco maior, a gente poderia reutilizar mais esses equipamentos no processo de reciclagem para evitar esse consumo exagerado de recursos da natureza. Então, isso é a obsolescência programada e ela piora ainda mais a questão do problema do eletrônico por aumentar os volumes. Então, a gente vê, eu acho que fica claro que existe um problema, existe volume desse material, é, existe um volume grande já das pessoas físicas, quando a gente vai para o mundo empresarial é ainda maior, os grandes geradores, a gente precisa de alguma forma pensar como colaborar com esse cenário, né? E aí a gente fala de desenvolvimento sustentável, a gente pensar no desenvolvimento de tecnologias para nosso uso, sem interferir que as gerações futuras tenham acesso à tecnologia, a recursos para gerar tecnologia. E aí passa um pouco pela economia circular, desenvolvimento sustentável e assim por diante. A economia circular ela é a base para o eletrônico, tá? O eletrônico ele permite a gente trabalhar todos os passos da economia circular. Então hoje a nossa empresa trabalha todos os passos da economia circular, começando aqui pela conscientização, reflexão, certo? É, é, falar um pouco sobre redução, consumo consciente. Posteriormente, a gente trabalha o fato de reutilizar, a gente coloca produtos no mercado novamente e a gente faz a reciclagem e destinação final adequada dos resíduos. Então, a gente atua em todo o processo da economia circular. Okay? A gente também tem que falar de leis para fazer tudo isso funcionar. Só a conscientização em si, ela não vai entregar o que é necessário. Às vezes a gente fica tocado no momento, posteriormente a gente volta para o dia a dia e esquece tudo isso. Então vem a legislação, e para vocês que vão posteriormente para dentro de empresas, existe uma política, a Política Nacional dos Resíduos Sólidos de 2010, e ela dita regras para a destinação adequada. E segundo essa política, as grandes empresas, o grande gerador, ele é obrigado a fazer a destinação adequada dos seus resíduos, procurando empresas especializadas para essa finalidade. Em uma fiscalização, é necessário ter o certificado de destinação final para comprovar que essa destinação foi feita de maneira adequada. E para nós que somos consumidores, todos nós, né, pessoa física, existe a logística reversa, que cada um de nós tem a sua responsabilidade no processo, e aí a gente fala da responsabilidade compartilhada. Eu vou mostrar só um pouquinho mais de legislação e vou ser bem rápido para vocês verem que existe legislação nacional, apesar de muitas das vezes não ser divulgada, e retorno no assunto de logística reversa, tá? Então a gente tem um decreto de 10.240, que ele definiu a implantação da logística reversa em 2020, a gente vê que é um assunto bem recente. A gente tem o 11.044, que é o de 2022, ele institui o crédito de reciclagem, que favoreceu o processo de logística reversa, uma vez que várias empresas no país passaram a fazer parte do processo de logística reversa e começaram a processar o eletrônico em locais distintos do país. Anteriormente, todo o processamento era centralizado em São Paulo. Então, imagina o desafio de tirar o material de Manaus e levar para São Paulo. Custo de logística, tempo de transporte e assim por diante. Temos também a portaria MMA, ela vem com manifesto de transporte de resíduo, que traz uma documentação para o transporte de resíduo, que regularizou toda essa parte de transporte também, e uma norma específica para o processamento do eletrônico. Então, ela é a BNT 16156, ela dita regras para o processamento do lixo eletrônico.
Para finalizar, do resíduo eletrônico, né? Para finalizar, eu vou falar um pouquinho para vocês de logística reversa. Eu vejo que ela é importante para todos nós, né? Para vocês, o fato de serem profissionais de TI e estarem dentro de empresa, vocês já vão ter a responsabilidade de procurar a destinação adequada, mas a gente precisa falar um pouco sobre nós mesmos como consumidores, que a logística reversa está aí para isso, tá? Quando somos consumidores pessoa física, a logística reversa existe aí para dar solução para o problema do descarte inadequado do lixo eletrônico. Ela consiste em ações para que o produto pós-consumo tenha sua destinação adequada. Então, ela vai possibilitar ao consumidor, por exemplo, que tem um celular para descartar, encontrar um coletor na cidade, onde ele possa levar esse eletrônico dele, notebook, pilhas e assim por diante. Vai arcar com toda a logística desse material até grandes centros processadores, por exemplo, São Paulo, ou até empresas como as nossas, que são homologadas para processar logística reversa no Brasil. E ela dita metas para que os grandes fabricantes tenham responsabilidade nesse processo. Afinal, a gente fala que a responsabilidade é compartilhada. Ela é nossa como consumidor. O produto está nas nossas mãos. A gente tem que procurar a destinação adequada. Posteriormente, vai passar por varejistas, importadores, eles têm a sua responsabilidade de disponibilizar pontos de entrega para o consumidor, viabilizar essa logística, ok? E por fim, o maior responsável não é o governo, tá, gente? O maior responsável é o fabricante. Então, Dell, Samsung, HP, eles têm a responsabilidade de fazer a destinação adequada de tudo, de 17, no caso do Brasil, de 1 a 17%, é uma métrica que tem evoluído com o tempo, estamos aí na faixa de 15 atualmente, tá? De tudo aquilo que eles produziram no ano anterior, eles têm que dar em destinação adequada no ano atual. Então, existem métricas que eles têm que bater para poder continuar vendendo. Então, a logística reversa dita tudo isso e permite que a gente, consumidor, pessoa física, tenha o acesso à destinação adequada, ok? Bom, de maneira bem rápida e resumida, era isso que eu queria passar para vocês, e aí posteriormente a gente abre para uma troca de ideias aí, assim que a Bruna falar a parte dela. Obrigada, Leonardo. Eu trouxe aqui alguns pontos de vista um pouquinho diferentes. Eu fiz uns slides também, mas eu queria conversar um pouquinho com vocês. A questão de resíduos, né? Quando a gente fala de saneamento como um todo, a questão de resíduos ela é relativamente nova. Então, a gente tem regulamentação para a questão de água, para a questão de efluente, tudo isso há bastante tempo. A gente tem o Código das Águas, Código Florestal, que ele é da década de 30, né? E aí, quando a gente começa a dar algum tipo de, entre aspas, tá, valor à questão de resíduos, isso começou a acontecer ou ganhar mais substância a partir de 2010. Então, a partir de 2010 foi criada, né, foi promulgada essa lei, que é a Lei 12.305, e nessa lei ela trouxe uma série de informações extremamente importantes para a gestão de resíduos no país. E essa lei ela se aplica a todo tipo de resíduo. O único resíduo que não se aplica são resíduos radioativos. Então, tudo que está apresentado nessa lei, né, em relação aos objetivos, em relação aos princípios, em relação aos instrumentos, em relação a toda essa regulamentação, ele vai servir desde, sei lá, resíduos de serviços de saúde que são gerados dentro de hospitais. É lógico que para cada tipo de resíduo vai ter uma regulamentação própria, mas o que vai nortear tudo isso é a mesma coisa. Então, ela vai desde lá, se aplica a resíduos de serviços de saúde, a resíduos eletroeletrônicos, ela vai, sei lá, para a parte de resíduos urbanos, resíduos sólidos urbanos, enfim, só que ela é relativamente nova. Então, se a gente for começar a fazer, né, entender um pouquinho o histórico da questão de resíduos, a gente vai ver que isso é uma preocupação que ela está crescendo,
né? Então, a partir de 2010, ela ganha força em relação a essa preocupação, mas a gente ainda tem muita coisa a melhorar. A gente tem um campo muito grande aí, né, para ser explorado ainda, para todo tipo de resíduo. Não existe um que fale assim, não, tá tudo funcionando bem e a gente não precisa de preocupar, tá? E uma coisa que eu sempre gosto de falar é que eu falo que resíduo é igual filho. Se você gerou, você é o responsável até o fim da vida dele. E esse fim da vida dele tem que ser um fim digno. Então, a gente não pode pensar, por exemplo, em aterrar resíduo como um fim, ok, tá tudo certo, tá valendo, é o que temos. Não é bem por aí. Então, a política, ela traz uma série, né, uma sequência de gestão ali, de prioridades na gestão, que a gente pensar em aterro sanitário, ele é a última opção em aterrar, né? Não aterro sanitário, que não necessariamente nesse tem diferenças aqui um pouquinho, mas aterrar o resíduo, ela teria que ser a nossa última opção. Porque a ideia é que a gente primeiro pense em não gerar. Então, tudo isso que o Leonardo colocou em relação, por exemplo, à vida útil que a gente tem hoje, será que a gente precisa dessa velocidade de geração desse tipo de material? O que pode ser feito para. Beleza, ele dura 7 meses, mas de que forma que eu posso pensar em construir, então, um material, ou pensar na ciência dos materiais ali, para construir um celular que seja, que vai estar de acordo com a vida útil, ou então eu criar sistemas para que o material seja reaproveitado, seja reciclado, ele entre nesse ciclo de novo, né? Ele fecha o ciclo, e aí a gente tentar evitar ao máximo o aterramento de resíduos. Vocês certamente vão trabalhar em grandes empresas, né? Então, hoje trabalha-se muito com a questão de aterro zero, de lixo zero, e uma das grandes dificuldades que se tem é para a parte eletrônica, porque o sistema ainda está caminhando, né? A gente tem no Brasil alguma regulamentação, o Leonardo colocou, mas a gente ainda tem muita dificuldade. Isso vai dessa questão logística, isso vai da disponibilidade de empresas, né? Além de onde elas estão, vai nesse sentido também de o que elas podem fazer, até que ponto podem, até que ponto é viável, o que eu tenho de regulamentação para, de alguma forma, tornar o processo mais barato. Existem instrumentos de políticas públicas que promovam isso. Isso tudo são coisas que acho que estão caminhando, né? Eu acho que se a gente for fazer um paralelo aí, pensar no início, antes dessa regulamentação, talvez não tivéssemos nada em relação a isso, nenhum cuidado em relação a isso, e a nossa preocupação era colocar para o caminhão da coleta de lixo pegar. A preocupação nossa era essa. Então, a gente colocava esse material, no máximo existiu, acho que no início, um pouquinho de preocupação com pilhas e baterias, e hoje eu vejo que isso também parece que diminuiu um pouquinho essa preocupação, mas a nossa preocupação era nesse sentido. O que a gente achava? A prefeitura que se vire, ela que dê a destinação adequada. E aí essa lei, a 12.305, ela vem exatamente nesse sentido. Eu não sou, a política, né, vem para mostrar, a prefeitura ela não é responsável por tudo, longe disso. A prefeitura, a responsabilidade dela, ela tem responsabilidade sim, mas ela vai até certo ponto. Eu tenho quem comprou, né, o consumidor tem responsabilidade, quem importou tem responsabilidade, quem distribuiu o material tem responsabilidade, quem comercializou, quem fabricou tem responsabilidades. Então, ela vem para trazer exatamente essas informações. Espera aí, eu não sou responsável por tudo, cada um vai ter que fazer sua parte. E aí, nesse fazer sua parte, né, a gente começa a criar sistemas para que as coisas de fato aconteçam. Colocar metas, isso é extremamente importante, né, que a gente não consegue saber onde se programar, se planejar, sem que a gente saiba onde a gente quer chegar. Então, isso tudo vem a partir de regulamentação. Então, as políticas começaram, as políticas públicas e outros instrumentos também, eles começaram a se fortalecer a partir do ano de 2010. Então, se a gente for para parar para pensar, é muito pouco tempo para as coisas mudarem radicalmente, né?
Mas as coisas precisam mudar e a gente precisa de ter essa consciência. Eu não gosto nem de trabalhar com educação ambiental. É fazer parte da nossa responsabilidade. A gente vai, eu estava lendo alguns artigos, né, para conversar aqui com vocês. Eu estava vendo sobre Japão. No Japão, eles não precisam tanto de leis para fazer o correto. Se o correto, eles têm, né, de alguma forma, a sensibilidade de que é um problema para eles em termos de saúde pública, em termos de qualidade de vida, se não for feito da forma correta. Então, eu vou fazer da forma correta. Então, a gente começa a pensar em alguns locais, a gente precisa dessa legislação, isso é essencial, mas a gente inserir a nossa responsabilidade frente ao que não vai nos fazer bem, né? Então, os resíduos eletroeletrônicos, eles entram nessa perspectiva aí. A gente precisa de mudar essa visão, esse comportamento, esse entendimento. Vou só abrir meu slide aqui para eu compartilhar com vocês. Entrei aqui para ver qual que era o nome do curso, para passar, para fazer certinho. Deixa só eu minimizar aqui e maximizar a apresentação. Eu tentei trazer aqui para vocês, para a gente conversar, uma abordagem um pouquinho inovadora, tá? Isso é baseado num artigo, depois eu até vou deixar para que vocês conheçam. Uma forma da gente gerenciar pensando um pouquinho diferente do que tem sido feito. E quando eu falo que tem sido feito, não é só a nível de Brasil, tá? A gente tem problemas aí em termos de gestão, né? Alguns cuidados, algumas formas que merecem um cuidado especial. E aí eu trouxe aqui um apanhado de reportagens mesmo da mídia, né? Que o fato é, resíduos eletroeletrônicos são um problema. A gente precisa aprender a lidar com isso. Como, né? Então, chamar a atenção para isso como um problema é o primeiro passo, para as pessoas começarem a dar mais importância quando eu precisar de consumir ou quando eu precisar de descartar esse material, tá? Então, isso é necessário. Eu acho que o que é os resíduos, né? Só trouxe aqui um entendimento em relação a isso. Hoje, apesar de a gente ouve muito lixo eletrônico, né, esse termo é muito usado e tudo bem ser usado, mas tecnicamente a gente tem uma diferença entre a política, por exemplo, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela não usa em momento algum o termo lixo. Ou ela usa resíduo, ou ela usa rejeito. Isso para todos, para eletroeletrônicos, para resíduos de serviço de saúde, resíduos de saneamento, o que for. Então, a ideia, né, de tentar mudar isso é exatamente para ir ao encontro do que eu falei. A gente precisa de mudar essa percepção. O que eu estou jogando fora, ele precisa ser valorado, ele precisa ter um valor, eu preciso entender que aquilo pode ser algum tipo, pode ser usado, né? É um material que tem ainda um valor e precisa de ser respeitado isso. Então, existe uma normativa do IBAMA, isso, né, vem já desde 2010 nessa diferenciação, mas eles colocam resíduos eletroeletrônicos, né, como os produtos eletrônicos descartados, incluindo todos os componentes e periféricos que faziam parte do equipamento. Já para rejeitos eletroeletrônicos, são os resíduos que, quando a gente não consegue fazer mais nada com ele, esgotou tudo que eu posso fazer, eu não consigo tratar, eu não consigo recuperar, porque eu não tenho tecnologia disponível e viável. Porque pode ser que eu tenha, como exemplo que o Leonardo colocou, às vezes eu estou gerando esse material lá em Manaus, e a tecnologia ela está aqui no Sudeste. Será que é viável eu trazer para cá? Tá? Então, o fato de conseguir classificar um material como um resíduo ou como um rejeito, eu preciso obrigatoriamente levar em consideração se a tecnologia ela é disponível e ela é viável. Então, se eu não consigo, não tenho viabilidade técnica ou viabilidade econômica para esse material, e o que me resta é aterrar. Tá? Isso é considerado rejeito, que popularmente é conhecido como lixo, né? Então, o rejeito é aquilo que eu não consigo mais reaproveitar, reutilizar, reciclar, e eu vou aterrar.
rejeito. Resíduo é aquilo que eu envio para reciclagem, eu reutilizo, enfim, de alguma forma eu tenho uma outra forma, né, de aproveitar aquele material. E aí a gente ainda tem nessa linha os rejeitos eletrônicos perigosos. Quando a gente fala perigosos, tem uma classificação, existe uma NBR 10.004 da BNT, que ela traz o que é resíduo perigoso. Ele pode ser inflamável, ele pode ser tóxico, ele pode ser patogênico, enfim, tem uma série de características que, se ela tiver uma delas, ela já vai, né, o rejeito, se tiver uma daquelas características, ele já vai ser classificado como rejeito perigoso. E por que é importante a gente tentar mudar essa ideia? Vocês vão ver que em vários momentos eu vou chamar de lixo eletrônico, mas é importante tentar se policiar e usar os termos corretos, porque a palavra lixo, ela ainda vem como uma barreira, né? Parece que é alguma coisa que não tem mais valor. Eu preciso só descartar, de dar fim naquilo, e não é bem isso, né? Principalmente quando a gente trata desses equipamentos eletroeletrônicos no fim da vida deles, né? Então, quando a gente começar a tentar usar o termo correto, né, usar se é resíduo, se é rejeito, a gente começa, de alguma forma, a dar mais valor àquilo. A gente começa a pensar antes de descartar, a pensar antes de gerar. Então, a ideia de nos forçar a usar esses termos, principalmente tecnicamente, né, no ambiente correto, é para que a gente comece a agregar valor àquele material, mesmo ele não servindo para mim. O fato dele não servir para mim não significa que ele é um lixo. Ele tem valor para outras pessoas, para outras, né, para outras funções, de repente, ali. A gente tem, então, aí em torno de 62 mil milhões de toneladas, né, de lixo eletrônico gerados globalmente. Isso é um dado da ONU, né, isso para o ano de 2022. Só, de maneira geral, né, só 22%, aí em torno próximo ao que 22, 23% foi reciclado. E a grande maioria desse material, ele é enviado para a China, para a Índia, para a Nigéria, para a Gana e para o Paquistão. Então, é lá que vai acontecer, de fato, às vezes aqui no Brasil a gente tem uma parte, uma etapa, mas é lá fora que vai acontecer principalmente esse reaproveitamento, essa reciclagem, né, desse material. E aí o grande problema, por exemplo, na Índia, a grande maioria da reciclagem desse material, ele vai acontecer no setor informal. E quando eu falo setor informal, é fundo de quintal, é criança mexendo, é lavando, e aí o efluente ali, né, a água que foi usada cai no sistema de drenagem, vai ser consumida, é a água que vai ser consumida ali na frente, é de uma forma muito complexa. Então, hoje a gente começa, já existe há algum tempo, né, algumas regulamentações. Inclusive, na Lei 12.305, existe uma regulamentação sobre importação e exportação de resíduos, de rejeitos, né? Em alguns momentos resíduos, em alguns momentos rejeitos. Dependendo das características do material, eu não vou poder importar e eu não posso exportar também. Eu preciso de ter um cuidado com o meu país, mas eu preciso também de ter um cuidado com quem, de alguma forma, precisa de cuidados, né? Que são países que, de alguma forma, eles não têm condições de viver de outras, né? De outras formas mais dignas de trabalho, né? Então, existe algumas regulamentações nesse sentido a nível mundial, tá? O que a gente tem hoje em dia? Duas principais substâncias, então, são perigosos ou não perigosos. Independente se eles são perigosos ou não perigosos, vários, eles vão, de alguma forma, provocar impactos, tá? Cada impacto, cada tipo de substância aí promove um impacto específico, né? Mas todos eles vão gerar impactos ambientais negativos, tá? Então, isso não tem como a gente mudar a forma de tratar esse material, já que a grande maioria deles contém essas substâncias. Esses impactos podem gerar, né? São impactos ambientais, impactos sociais, impactos econômicos. Quando a gente pensa, né, em saúde da população, a gente tem diversas fontes de exposição. Por exemplo, eu vou inalar, às vezes eu quebro algum material, que existe algum material, alguma substância né, no estado ali de vapor e vai se perder, e eu vou inalar.
eu posso, de alguma forma, ingerir, a gente vai ver daqui a pouco, um pouquinho mais desse cuidado, o próprio contato com a pele. A gente tem estudos que mostram que locais próximos a áreas de desmanche, de reciclagem, né, entre aspas, aqui o termo, de resíduos eletroeletrônicos foi encontrado em concentrações muito maiores de metais pesados na placenta, no sangue, no sangue do cordão umbilical, no soro, no cabelo, na urina. Então, assim, o contato direto ali, ele vai provocar danos. E aí o Leonardo colocou alguns problemas, enfim, a gente não precisa nem de chover no molhado, né? Ele é um problema e a gente tem que pensar em tudo isso quando a gente pensar em gerenciamento. Mas aí fica a pergunta: o que que a gente vai fazer com isso? Como que eu vou gerenciar esse problema e como que eu vou gerenciar esse material? O que que a gente tem, que temos, né, ou que a gente está implantando é suficiente? Né? Será que o que a gente está indo para o caminho correto? Será que as coisas que são pensadas, não só a nível de Brasil, tá? A gente está extrapolando um pouquinho aqui esses cuidados, só para a gente começar a mudar um pouquinho essa visão, mas é para a gente começar a pensar na questão de não simplesmente pensar na disposição final, tá? O fato é, a gente vai precisar de reciclagem. A gente não consegue mais o consumo, a quantidade de material que é gerada é muito grande, que é demandada é muito grande. E a gente vai ter, em algum momento, escassez de recurso mineral para a indústria eletrônica. Então, a reciclagem, hoje chama até de mineração urbana, né, que é, de alguma forma, a geração desse tipo de material dentro dos resíduos, ela vai contribuir com a própria indústria eletrônica. E, além disso, a gente precisa dessa reciclagem, né, regulamentada e ocorrendo de forma correta para que a gente consiga, de alguma forma, reduzir e diminuir a poluição ambiental e o risco à saúde humana. Eu não sei se eu deixar menor, que vocês precisarem de falar comigo, só para. Eu não sei se eu estou dentro do meu tempo aqui, mas se vocês precisarem de falar comigo, eu vou só pedir para vocês abrirem o áudio em termos de tempo aí, para que eu não consigo ficar com as duas coisas abertas aqui, a imagem do Teams e a apresentação. Tá? Sem problemas, Bruna, pode ficar tranquilo. Qualquer coisa vocês podem me falando, tá? Se eu estiver extrapolando muito tempo. E aí fica a pergunta: como que eu consigo pensar num gerenciamento de resíduos de equipamentos eletroeletrônicos, faltou um ezinho ali, mas de uma forma inovadora? Será que essa logística reversa que está sendo implantada, ela é suficiente? É isso que eu preciso de me preocupar quando a gente fala, né, do gerenciamento desse tipo de material? De alguma forma, a gente tem que pensar nessa tecnologia, né, de processamento, mas que ela seja uma tecnologia limpa também. Então, ela precisa ser, de alguma forma, trabalhada para que a gente consiga ou evitar ou reduzir a liberação de substâncias tóxicas. Porque de nada adianta eu pensar em metas de reciclagem, alcancei metas, se o processo ainda é um problema, né? Então, eu preciso de colocar metas, mas eu preciso de pensar em melhoria do processamento desse material. Existem alguns tipos de reciclagem que gasta tanta energia, ou ele fica tão mais caro do que eu, né, de alguma forma, comprar recursos naturais novos ali, que eles são, às vezes, eles deixam de ser usados, né? Então, a gente precisa de melhorar a eficiência desses tipos de processamento também. Assim como eu conseguir reciclar. A forma que eu vou usar esse material reciclado, eu preciso de levar em consideração também. Porque ele pode, de alguma forma, conter alguns tipos de substâncias perigosas. Daqui a pouco a gente vai trabalhar isso, tá? Então, assim, a ideia é que o tipo de gerenciamento, ele seja mais amplo. A ideia não é pensar só em logística reversa, é pensar em toda a cadeia que, de alguma forma, está ligado ao gerenciamento de resíduos eletroeletrônicos. E aí, como proposta, né, que eu achei interessante apresentar aqui para vocês, a gente começa a entrar em níveis diferentes, né? A gente tem o produto, a gente tem o componente, a gente tem o material e a gente tem a substância. Geralmente,
quando a gente, para passar, né, entre aspas, aqui do produto para o componente, a gente vai desmanchar o material ali, né, parece um quebra-cabeça, a gente desmancha e a gente chega nesses componentes que muitas vezes estão na parte interna, né? A partir da reciclagem, a gente chega nos materiais, que pode ser ali uma porção metálica, não metálica, pode ser vidro, borracha, enfim, uma infinidade de materiais que compõem esse produto. E a gente ainda chega a nível de substâncias, que a gente tem algumas ali que são tóxicas e perigosas, e outras que são metálicas, mas não necessariamente diretamente perigosas, né? O fato é, a gente tem produtos, componentes, materiais e substâncias, e todos esses 4 níveis precisam ser pensados quando a gente trabalha com reciclagem. Quando a gente está trabalhando, então, com a parte nível macro, né? A gente está trabalhando com produtos e componentes. Que é feito geralmente? É a implementação de legislação. São legislações ou, de alguma forma, formas de gestão para maximizar a reciclagem e minimizar os impactos ambientais. Só que o que tem um dos grandes problemas? Muitas vezes essa política ela é discrepante. Quando a gente tem um bloco econômico como a União Europeia, ali as políticas são as mesmas, geralmente, né? Lógico que elas podem ser mais restritivas entre os países que compõem o bloco, mas a gente precisa de uma padronização mínima em relação à legislação, porque senão aquele problema se torna uma vantagem econômica e gera uma competição interna entre os países, e não é isso que um bloco econômico, né, quer nesse sentido. Então, ela precisa de um controle mínimo. Então, a gente tem ali países da União Europeia, Japão e China que implementaram legislação desde uma escala regional até regulamentações globais. Então, a gente tem algumas regulamentações que são tratados, são acordos que são assinados entre os países, pensando na proteção de todos. Tá? Brasil e Índia, existem regulamentações, mas como a gente colocou, elas são mais recentes, e a gente tem ainda alguns países que nem regulamentação têm. Então, quando a gente falou, né, quando o Leonardo comentou aí sobre logística reversa, ela é nova no Brasil, mas ela já existe. Tem país que ainda nem chegou nesse ponto, né? E quando a gente fala de gerenciamento do nível macro, que é para produtos e componentes, a gente entra nessa questão de responsabilidade estendida ao produtor. Então, tira a responsabilidade da prefeitura e passa para quem fabricou, para quem importou, para quem está distribuindo e para quem está consumindo. Mas eu entro num outro ponto que muitas vezes é negligenciado, que é no design do produto. Então, eu começo a ter que pensar, eu como empresa, né, a responsabilidade passa a ser minha, quando eu vou fabricar um produto em relação aos cuidados da embalagem, ao material que ele é fabricado, tudo isso pensando em reduzir o impacto causado por eles no final do seu ciclo de vida. Tudo isso é muito importante. E para que a gente consiga ter um gerenciamento macro, né, para produtos e componentes de forma efetiva, é importante a gente ter de alguma forma, controlar as informações. Eu tenho que saber o que eu gero no meu país. Eu preciso saber o que eu gero, o que vira resíduo, e às vezes a gente não sabe. Existem métodos, né, de fazer o levantamento, que é em cima de PIB, é em cima de valor comercializado, mas se a gente for algum órgão público para tentar levantar essa informação, a gente não tem. Então, existem estimativas, mas a gente não tem um registro efetivo do que é fabricado e importado no país. Então, eu não sei o que está sendo colocado no meu país, muitas das vezes, e como que eu vou conseguir ter um gerenciamento, né, uma proposta de legislação que seja efetiva. Então, o primeiro ponto que a gente tem que pensar, além dessa questão de logística reversa, né, de design do produto, eu preciso de começar a ter formas de cuidar do que eu estou colocando no meu país, né? E aí entra também o conceito de economia circular, que muitas grandes empresas adotam, né, que é tentar evitar que aquele material vá para aterro sanitário. Então, eu tenho que fazer circular o material sempre dentro do meu processo ou de outros processos, mas evitando que ele seja enterrado ou aterrado, né? Aqui algumas leis que existem, né, sobre o gerenciamento a nível macro, tanto para o pro produto quanto para os seus componentes.
E aí a gente entra no nível mesoscópio ou no nível do material, né? E aí são 3 pontos importantes: a compatibilidade do material, a fadiga do material e a valorização do material. Quando eu falo de compatibilidade do material, será que é compatível, por exemplo, o que eu estou colocando ali para fabricar determinada peça do meu resíduo, do meu material, do meu produto eletrônico? Será que ele é compatível com o tempo de vida que ele vai durar? Será que ele é compatível entre os materiais que eu estou escolhendo para fazer? Porque às vezes eu vou, de alguma forma, fazer combinações que são desfavoráveis para a reciclagem. Eu vou misturar produtos que, de alguma forma, vai atrapalhar muito a reciclagem. Né? Então, isso eu preciso de levar em consideração na escolha do material ou no processamento do material ali, né? Outra coisa importante: se eu for usar plástico, de preferência, optar por um tipo de plástico no meu produto. Porque se a gente começa a misturar materiais, quanto mais a gente mistura, mais difícil é você conseguir reciclar. Então, isso é um ponto que vai lá no design de materiais, né? Design de produtos, o ecodesign, isso tudo tem que ser levado em consideração. Às vezes a gente usa colas, né, adesivos ou colas mesmo, que também atrapalha o meu material, então isso tudo tem que ser pensado. Aí vem essa questão de fadiga do material, quanto ele vai durar, né, qual que é o tempo de vida útil, o que que ele suporta. Se ele está, de alguma forma, fisicamente bem, né? Por que não reutilizar? É o que a gente vê a Apple fazendo e a gente fica bravo, né? Que compra o celular agora não vem carregador. Mas o carregador que eu tinha, ele está funcionando perfeitamente. Por que que eu tenho que receber outro carregador? Né? Então, são algumas ações que isso tudo precisam ser transformadas em políticas públicas e políticas também dentro do ambiente corporativo para que a gente consiga promover de fato uma melhoria na gestão, né? Dependendo da forma, se ele está muito surrado, né, meu material ali, muito fadigado, né, falar a palavra correta aqui, eu preciso de alguma forma mandar ele para recuperação. E aí eu vou escolher ali, dependendo do material, eu tenho processos que é a hidrometalurgia ou a pirometalurgia, que o gasto energético é muito grande, né? Então isso é uma coisa que eu preciso de pensar: será que é mesmo o melhor material que eu escolhi? Depois disso, a gente entra na valorização do material. Então, o material, ele precisa ter valor. Eu desmanchei ele, eu preciso de dar valor a ele, comercializar para que ele vire nova matéria-prima, né? A gente aqui tem só um exemplo, né? Em torno de 1.000 quilos de baterias de lítio, tem bastante ferro, cobre, alumínio, plástico, mas a gente ainda tem 300 quilos de material que eu não consigo separar e é enviado para aterro sanitário. O que que eu vou fazer? O que que eu posso mudar o meu processo, o meu produto, a minha fabricação, alguma coisa para que esse material ele consiga de alguma forma voltar e ser, né, voltar pro ciclo ali da minha empresa. Outra coisa importante é em relação, deixa só eu voltar aqui. Outra coisa importante agora, a gente vai para o nível micro, a substância. O que que acontece? Muitas vezes, isso aqui é só para a gente entender que isso tudo muitas vezes está sendo negligenciado em termos de políticas públicas, tá? Muitas vezes eu tenho metais tóxicos e esses metais tóxicos, eles vão contaminar o plástico, eles vão contaminar o vidro, e esse material depois vai para reciclagem. E às vezes ele está contaminado. E aí, como é que vai ficar? A gente pode, às vezes, pegar o vidro, sei lá, de um tubo de TV que ele tem 20% mais chumbo do que um tubo de um vidro comum, e às vezes vai para fazer algum, sei lá, algum tipo de artesanato, alguma coisa que as pessoas vão estar em contato direto com aquele material e podem estar se contaminando de alguma forma, né? Então é importante que as políticas públicas elas comecem a pensar: tá, eu desmanchei, eu vou ter um reaproveitamento daquele material, mas eu preciso de ter um controle. Será que ele vai contaminar? O quanto ele tem de contaminante? Isso muitas vezes não é considerado, né? Então o que que a gente tem, só para a gente já caminhando aqui para o final?
a gente tem regulamentações para produtos e materiais que elas têm sido elas têm evoluído bastante. A própria ciência dos materiais, com a parte de ecodesign, material verde, isso tudo tem melhorado muito, né? O que tem sido colocado no mercado. Mas muitas vezes a gente precisa sempre estar melhorando, né? Uma melhoria contínua, mas de alguma forma tá coberta essa área para produtos e para os materiais, né? E principalmente para produtos e componentes, né? Mas a gente às vezes tem dificuldade com os materiais e as substâncias recuperadas. Então a gente não tem às vezes um cuidado efetivo com essa parte do meu resíduo, né? Então eu preciso pensar em regulamentações sobre a entrada de metais pesados em novos produtos. Então não adianta nada eu pensar em reciclagem se ele está contaminando outros materiais que vão voltar para o mercado. Então, isso precisa ser sempre pensado, né? Então, preciso de transferir essa preocupação para produtos e componentes também para material e substância. Então, é pensar em ecotoxicologia. Essas substâncias elas podem estar, né, contaminadas e ser perigosas também, e de alguma forma melhorar esse processamento que a gente comentou, que às vezes ele contamina muito ainda, ele impacta muito, né, o processo de reciclagem ele tem um grande impacto, e regulamentar essa nova produção de substâncias perigosas. Isso tudo, então, é uma visão macro, meso e micro. Isso tudo para que a gente chegue, né, num gerenciamento adequado para os resíduos eletroeletrônicos. Aí eu trouxe só aqui para uma regulamentação, né, que a gente tem aqui no Brasil, mas está sendo discutido na Índia, que as empresas elas precisam de alguma forma compartilhar detalhes dos seus produtos com clientes para que o próprio cliente, porque lá, pelo que, né, que eu nunca presenciei, mas lá muita gente consegue reparar e é muito material chegando. Então, se eu puder eu mesmo reparar o meu material, ele vai, de alguma forma, ter uma sobrevida, né? E eu não vou tornar esse material, de alguma forma, resíduo, né? Algum momento ele vai chegar a ser, mas eu vou aumentar a vida útil dele. Então, a ideia, né, nesse Ministério de Assuntos do Consumidor da Índia é tornar obrigatório que os fabricantes compartilhem os detalhes dos seus produtos com clientes para que eles possam reparar por conta própria ou por terceiros, em vez de depender apenas dos fabricantes de equipamentos originais, que é o que a Apple faz. Ela, né, ela domina o mercado, porque tudo que eu vou usar no meu celular, no meu aparelho ali, ela reconhece que não é original, então muitas vezes se torna inviável a gente substituir, é mais barato eu comprar um novo, mas nisso eu estou gerando algum tipo de impacto também, né? Eu trouxe aqui, vou deixar, depois eu posso enviar os slides, se vocês tiverem interesse, mas o principal foco aqui foi um artigo que trouxe essa visão um pouquinho diferente, né, para o gerenciamento, para que a gente consiga ampliar esse modo de verificar e de visualizar o resíduo, né? Acho que isso é importante da gente abrir nossa mente. A gente não tem que pensar só naquela parte da logística reversa ali, tem um campo muito maior ali que a gente tem que pensar, e principalmente vocês que certamente podem ir para a parte de produção, desenvolvimento, né, de produtos, pensar em tudo isso. O material ele tem que estar de acordo, o material ele precisa voltar para o ciclo, ele tem que estar com uma vida útil, né, parecida ali ou próxima ao do uso daquele material também, daquele material eletrônico. Tá? Era isso que eu tinha para contribuir. Não sei se ainda dá tempo, mas caso dê, a gente está à disposição para esclarecer dúvidas, né, que possam vir a ter, e dessas e outras aí que a gente possa ajudar. Obrigada, pessoal. Obrigado, Bruna. Obrigado, Leonardo. Abre para perguntas. Claro, fica à vontade, Guilherme. Bruna e Leonardo, vê se vocês vão conseguir escutar. Pode falar. Sim. Pode. Eu queria saber, a dúvida que eu tenho é qual seria a melhor maneira, como consumidor, para lidar com a obsolescência planejada, porque eu, por exemplo, tenho um grande problema com isso, porque chega a ponto, se você tem um dispositivo, você pode até não querer trocar,
mas ele te obriga a trocar porque, que nem foi falado, ele não funciona as coisas que ele deveria fazer básico. E isso não por conta de que ele não dá conta, ele foi planejado para realmente parar de funcionar aquela questão. Como seria o melhor jeito para lidar com isso? Quer falar, Leonardo? Posso falar? Pode falar. Assim, como lidar, isso é muito difícil a gente falar assim, a melhor opção é essa, né? Que a melhor opção é você escolher alguns tipos. Existe celulares que não tem esse problema, né? Existe alguns materiais no mercado que o problema até existe, mas ele tem uma vida útil um pouquinho maior. Então, o ideal seria você optar por esses materiais, mas eu acho que isso, hoje, dentro da nossa realidade, muitas vezes é muito difícil, que às vezes são materiais mais caros, às vezes são. Aí vem uma questão: instrumentos para tentar, de alguma forma, reduzir o valor desses materiais e incentivar o consumo deles. Isso é uma questão importante. Mas a gente ainda não tem, não é nessa realidade que o Brasil chegou, né? Então, eu acho que se você puder optar por outros, né, que a vida útil, isso não é tanto problema, seria a melhor opção. Em não tendo essa opção, eu penso que o que a gente tem que fazer é fazer o que é o mínimo. Ele virou resíduo, eu vou enviar para o lugar correto para que ele seja destinado adequadamente. Então, não adianta eu pensar, eu vou se der para doar, alguém conseguir, né, de alguma forma ainda usar aquele material perfeito, mas se eu não conseguir mais isso, é dar uma destinação adequada para que volte para o fabricante, né, enfim, seja feito esse ciclo da logística reversa aí. Uma coisa importante que talvez eu possa acrescentar, muitos fabricantes atualmente, atentos ao cenário atual, né, de evolução das legislações, eles já têm mais cuidado na produção do equipamento, tá? Pensando em misturas de produtos, como foi falado pela Bruna, diferentes tipos de plástico às vezes inviabiliza a reciclagem. Então tem fabricantes que no processo de fabricação, eles já analisam isso para entregar um produto que seja de mais fácil processamento. Então, eu acho que uma possibilidade de nós consumidores valorizar isso. O fabricante que está fazendo diferente. É um outro caminho que você pode procurar também. Mais alguma pergunta? Adriano? Eu tenho uma opinião. Ué, compartilhe. A questão do negócio obsoleto, como chama? Obsolescência. Esse negócio aí Obsolescência programada. Eu acho que isso aí pode ser resolvido muitas vezes com o root do aparelho ali, uma ROM customizada, né? Porque, igual, como é uma coisa que é a nível software, que eles fazem para poder capar os dispositivos, então as ROMs customizadas, às vezes, é uma salvação para esse dispositivo, né? Nossa, eu tive um pouquinho de dificuldade de entender, Leonardo. Você conseguiu entender? Também tive dificuldade. Chega mais Acho que perto aqui, Valdemar. se ele falar mais perto do Diego, acho que eu consigo. Ó, a questão é a seguinte, tipo, quando você tem, tipo, a obsolescência programada a nível software, que é a nível software, tem como você conseguir ROMs customizadas, que são meio que uma build do aparelho, o software do aparelho, o sistema operacional do aparelho, customizado, o que pode prolongar ainda a vida desse aparelho. Eu acho que é isso. Eu acho que essa é uma pergunta mais pro Leonardo, né? Uma pergunta talvez um pouco mais técnica, mas deixa eu tentar explicitar um pouco a ideia do Valdemar, né? Que é bom, a troca, né, do hardware, do aparelho, do hardware por si, ela já é algo até que planejado, né? Isso aí, as próprias montadoras, o produto já nasce com um certo ciclo de vida que eles já esperam que isso vai ser atualizado, né? A ideia do Valdemar é você manter um hardware onde você possa atualizar só o software, para evitar o descarte físico do hardware, né? Eu acho que isso aí é o céu de brigadeiro, né? Seria uma solução maravilhosa. Eu só acredito que as montadoras e as grandes produtoras, né, desses resíduos eletrônicos vão concordar com isso, mas
A opinião da Bruna e do Leonardo com relação a isso? Bom, seria o mundo ideal. O que a gente vê, esse seria o caminho, né? A gente tem um hardware padrão que teria vários softwares atendidos ali. A questão é que a nossa economia de consumo, ela vai contra isso aí, certo? Então já é feito o iOS, o Android, que vai ser instalado naquele celular e ele vai ser instalado até certo ponto, né? Ele vai se atualizar, desculpa, até certo ponto. Muitas das vezes o hardware aceita atualização e a gente vê em alguns casos pessoas trocando, né, o sistema. Mas o próprio fabricante já deixa bem claro que até aquele ponto ele vai dar a continuidade no suporte, caso contrário, não. Então, a própria economia é assim. Eu vejo que para mudar esse cenário seria, na verdade, uma mudança na forma de consumo e não no produto em si. Eu acho que é mais complexo do que a gente imagina. Já tive algumas colocações de algumas pessoas que falam que muitos fabricantes têm um celular padrão, tá? Coloca ele com todo o hardware ali máximo dele, vamos dizer, de configurações de hardware. E posteriormente ele vai tirando recursos e mudanças em sistema para que aquele produto básico de hardware máximo atenda vários pontos de mercado. Então, por exemplo, um celular Samsung top de linha, vão surgir vários outros celulares mais simples que vão atender diferentes públicos e vai ter a duração mais rápida, né? Vai ter a obsolescência dele mais rápida. Então, eu vejo que está muito relacionado ao consumo, tá? A forma de consumo atual nossa. Eu acho que isso acontece um pouco com equipamentos que são bem mais caros, né? Um exemplo que eu já presenciei em relação a isso foi de equipamentos de radioterapia. Eles compram, às vezes, a licença, eles, né, ao invés de ter que substituir todo, não faz nenhum sentido, né? Que é muito caro, é importado, os hospitais compram as licenças conforme elas vão se atualizando, mas eles não precisam de trocar todo aquele equipamento, né? Então, para materiais, para equipamentos mais caros, isso acontece, mas assim, é muito mais caro, né? Esses equipamentos que teoricamente são mais baratos entram nessa questão de padrão de consumo, né? E aí a ideia é um pouquinho diferente. E às vezes eles trocam algum componente só para liberar uma outra função, alguma atualização para esses equipamentos de radioterapia eu sei que funcionam dessa forma, por exemplo. Que também, né? Nada impede para que acontecesse para outros tipos de equipamentos, né? Mas de fato não é a realidade. Legal, obrigado. Alguém tem mais alguma dúvida? Dudu? Vem cá, cara, isso. Vamos facilitar a vida do Leonardo e da Bruna. De uma média de quanto de demanda que vocês têm no mês de resíduos eletrônicos, acho que é mais pro Leonardo, né? E também acrescentar que é um problema que a gente tem, mas vocês empregam pessoas também para trabalhar, imagino eu, né? Que é um salário que as pessoas recebem para trabalhar. Então, é um problema, mas vocês acham uma solução também para ajudar as pessoas, oferecendo um emprego para elas. Então, acho interessante. E saber quanto de demanda, só para ter uma média. Ok. Hoje a gente processa em torno de 9 toneladas por mês, tá? De eletroeletrônicos em geral. É um volume pequeno ainda, tá? A gente esbarra muito na questão de conscientização. A maior parte do volume ainda é pessoa jurídica, empresa, que tem a responsabilidade com a destinação adequada. Mas pensando num cenário que hoje a gente atende Uberlândia e região, a gente tem parcerias com algumas prefeituras da região do Triângulo Mineiro, é um volume ainda muito pequeno, tá? A questão de salarial, essa questão de empregos, é uma área que tende a crescer bastante, certo? Tende a evoluir. Novos caminhos vão ter que ser encontrados para que seja feito o processamento de maneira adequada desses materiais, né? A gente viu com a Bruna aí que existe uma evolução no cenário, mas ainda é muito atrasado, digamos assim.
né? Então, é uma atividade basicamente de sucata mesmo, ok? Salários não são tão altos, uma vez que você está trabalhando com sucata. Quando você pensa que você pagou um servidor lá 20, 25 mil reais, pós-desmontado, ele não vai passar de 70 reais, ok? Então, se investe muito o valor nesse ponto. A maior parte dos materiais que saem, principalmente da área de informática, a gente vai ter resíduos como ferro e plástico. Um deles é comercializado a menos de R$ 1 o quilo, e o outro, a gente tem tanta dificuldade no tratamento dele, que a gente faz a doação para ser feita a destinação de maneira adequada. Então, os ganhos não são tão significativos e os salários, então, por conseguinte, também não vão ser tão significativos. O que tem uma valoração um pouco maior é quando a gente consegue fazer a reutilização. Então, quando a gente pega material de grandes empresas que está, por exemplo, fazendo troca de parque, está comprando computadores, notebooks novos, a gente consegue pegar equipamentos desse tipo, a gente valoriza mais para o cliente esse tipo de material, e a gente vai sim aí para um trabalho mais técnico, de ter que fazer manutenção, troca de componentes, manutenções em placas, às vezes você vai ter que zerar um disco usando um sistema tipo Blanco para fazer apagar os dados e assim por diante. Aí sim, uma área mais técnica, tá? Mas na nossa economia ainda, as empresas usam o máximo que elas podem. Então, quando elas vão fazer troca de parques, os equipamentos já não são tão bons mais assim, ok? Então, o cenário de salários ainda dessa área, eles é de salários ainda mais baixos, porque está diretamente ainda ligado ao processo de reciclagem, ok? Mais alguma pergunta, pessoal? Claro. Uma forma de atrasar essa obsolescência programada seria montar por exemplo, montar um computador que para hoje é um exagero, mas que talvez lá para frente, com as novas tecnologias, seja o suficiente ou até esteja mais atrasado? Vocês conseguiram compreender, Leonardo e Bruna? Não Mas a consegui. dúvida dele foi o seguinte, para tratar essa obsolescência, Programada. Sim, sim. talvez projetar um hardware que suporte diversas atualizações, né, que tenha uma validade aí, digamos, de mercado maior, seria uma tratativa, uma solução para esse problema? Sim, é muito o que o outro colega falou, né? Esse seria o mundo ideal, tá? E é possível a gente fazer isso, a gente tem noção que tecnologicamente é possível fazer, só que a nossa economia hoje não tem essa filosofia. A nossa economia, a filosofia dela é do consumismo. Então, a partir do momento que a gente entender que o cenário é crítico, que a gente precisa fazer algo, aí sim a gente vai chegar em ações como essas que sim vão resolver o problema. Mas até lá, enquanto a gente estiver só consumindo sem pensar no amanhã, a gente vai ter esse tipo de problema, certo? Caminhos existem. A economia circular é a maior prova dela, tá? É você ter equipamentos, e eu não estou falando só de eletrônicos, tá? Existem países que várias peças de carros usados são usadas na construção de um novo já. Então, é um caminho para diminuir, não diminuir a obsolescência programada em si, mas diminuir o efeito da obsolescência programada. Mas eu vejo que vai passar muito pela nossa mudança de paradigma, e não no fato de propor uma solução assim. A solução, quero dizer, é ótima, ela iria resolver, mas a gente tem que passar numa mudança de paradigma de consumo primeiro, ok? Alguma Acho que dúvida? só um comentário, eu estou gostando das ideias. Criativos. Algum comentário? Bom, eu tenho uma pergunta, Bruna, para você em primeiro plano, e o Leonardo, obviamente, por ele ser um egresso de sistema de informação também, ele pode ficar à vontade para contribuir também, né? Bom, diante desse cenário que vocês apresentaram para nós, né, dessa conscientização em massa que precisa acontecer,
Bruna, principalmente você como professora, né, da nossa universidade, né, de um curso superior, atuando também na pós-graduação, você acha que os currículos da formação superior, eles falham em abordar essa conscientização com os alunos dentro da sala de aula? Ou você acha que é algo mais social, mais cultural, principalmente a nível Brasil que nós temos, né? E a segunda parte da pergunta, aí o Leonardo pode contribuir também. Vocês acham que os alunos de computação especial, né? Porque aqui nós estamos conversando aqui com futuros empresários, futuros desenvolvedores, futuros, né? Talvez muitos deles aqui vão até ditar novos paradigmas tecnológicos aí. A responsabilidade para esses caras são maiores do que para os outros alunos em geral? É uma pergunta em dois tempos, mas aí vocês fiquem à vontade para complementar e responder. Obrigado. Obrigada pela pergunta. Eu acho que assim, os currículos ainda estão muito aquém do que a gente precisava de pelo menos inserir essas informações, assim, e eu não culpo diretamente como se diz, a coordenação, a criação do curso, não. Hoje a gente tem algumas demandas que elas são exigidas, mas assim, eu preciso de pincelar algumas informações, eu não preciso de promover uma mudança, né? Elas não entram como uma para promoção de uma mudança de paradigma, de comportamento, de ideias. Eu acho que em relação ao currículos, os currículos podem ajudar muito mais nessa preocupação, nesse entendimento. Se isso tivesse para todo curso, né? Grande maioria do curso tem alguma vertente ambiental ali, né? Mas às vezes você vai falar com os meninos, por exemplo, da engenharia elétrica ou de sistemas de informações, mesmo sobre a parte ambiental, vai falar sobre sustentabilidade, mas às vezes não está aplicado à realidade dele. E se a gente for pensar, hoje todos os cursos têm relação com a parte ambiental, em algum momento eles vão se deparar com as questões ambientais, né? Seja na ação, no serviço, no desenvolvimento de produto, isso tudo precisa de alguma forma ser pensado. Então, assim, os currículos, às vezes, eles poderiam colaborar muito mais do que eu acho que hoje estão colaborando. Mas eu acho que a sociedade como um todo, quando a gente sai um pouquinho do ambiente de universidade, porque eles já chegam ali com 17, 18 anos, né? E com 17, 18 anos, eles já precisariam de ter visto, né, algum cuidado, em algum momento, ter essas obrigações, ter essas informações mais claras das suas responsabilidades. Então, eu acho que isso é um papel que a universidade tem, sim, responsabilidade, né, a formação ali, a graduação, mas eu acho que muito mais fora do ambiente da universidade, para a gente começar a pensar ali, seja em escolas, né, ações que o poder público pode, de alguma forma, fazer uso, às vezes instrumentos que seja comando e controle, né, você não tem que perguntar por quê, você tem que fazer. É mais ou menos isso. Você não precisa de questionar, você tem que fazer. Então, a partir do momento que todos esses instrumentos começam a ser usados, a gente começa a mudar mesmo esse comportamento das pessoas e essa preocupação um pouquinho, vai um pouquinho além, né, do que a gente tem hoje. Em relação à responsabilidade, vou só entrar um pouquinho nessa parte rapidinho. Eu acho que está na mão deles, para mim. Então, todas essas ideias que eles chegam aí, assim, essa criatividade que essa geração tem, vai ser essencial para que a gente consiga, de alguma forma, pensar em tudo isso, né? Pensar e colocar no mercado produtos que são mais ambientalmente adequados, vamos pensar assim. Pensar na escolha do material, pensar nas propostas de mudanças ali em termos de uso daquele material, isso somado a essa parte de outros instrumentos, né, de conscientização, de educação, de obrigação, eu acho que a gente consegue, sim, a médio e longo prazo, ter uma mudança em tudo isso em relação à questão de resíduos eletrônicos e de outros resíduos também. Legal. Bom, da minha parte, vou dizer pela prática, certo? Quando a Tatiana nos convidou para
participar do evento, eu pensei comigo, que legal, né? Que oportunidade que vai ser, de repente, falar com pessoas que vão para o mercado, para eles sofrerem menos quando eles chegarem no mercado. Quando fiz sistema de informações, não se falava nisso. A preocupação era desenvolvimento, era desenvolvimento de sistemas e assim por diante. Era basicamente isso. E, de repente, cheguei, né, numa empresa, me deparei com um problema e não tinha a menor ideia do que fazer com aquilo, tá? O gestor só queria que os servidores, as histórias fossem descartadas de maneira adequada, mas ele não tinha noção que aquilo que ele pagou uma fortuna para colocar lá dentro da empresa, ele teria que pagar ainda para descartar. E aí, você na frente de um gestor, tendo que explicar para ele uma coisa que às vezes nem você está entendendo direito porque está acontecendo, é ainda mais complexo, né? Então, às vezes, vocês já irem um pouco mais preparado para o mercado faz toda a diferença, tá? Vocês vão ter esse tipo de material em mãos, alguns de vocês vão se deparar com o desafio de ter que dar a destinação para isso. Então, você já tem um argumento, uma forma de explicar a importância do descarte adequado primeiro para o seu gestor. E o porquê dos custos para destinação, isso já facilita muito também, tá? Então, eu acho que é muito válido a gente pensar nesse tipo de informação durante o processo dos cursos de informática em geral, tá? De tecnologia. A outra questão, o que eu vejo que você fez, Diego, eu vejo que é um peso, sim, para a área de informática, claro, né? Para esses alunos que são do curso de informática, eles vão trabalhar diretamente com isso, eh, às vezes vão estar com parques gigantes em mão para poder fazer a gestão, então vão ser grandes geradores, e eles vão ter a responsabilidade disso. Então vão ter uma responsabilidade diferenciada. Uma coisa é eu ter em casa 2, 3 computadores, uma coisa é você gerir uma empresa que tem 14, 15 mil computadores em produção. Então, vocês vão ter uma responsabilidade a mais. E aí a importância de vocês entenderem o que vocês podem encontrar pela frente. Mas, na verdade, a responsabilidade é de todos nós, né? Como eu disse lá, a partir do momento que o produto está na minha mão, é de cada um de nós a responsabilidade de procurar o descarte adequado. É isso aí que eu tinha para falar. Muito obrigado, Bruna. Muito obrigado, Leonardo. Tá? Eu acho que foi muito bom tê-los conosco aqui, trazendo esse conteúdo, essa informação para os alunos. Tá? Eu tenho certeza que foi muito proveitoso para todos nós aqui. Eu gostaria de agradecer, em nome da coordenação de curso, da organização da Tecnomonte, o tempo de vocês. Tá? A gente sabe que não é fácil, tanto para a Bruna como docente, para o Leonardo como CEO aí da Codel, né? Tá tirando um tempo na agenda para vir falar para os nossos alunos, né, de um assunto tão delicado e tão importante. Mas eu gostaria de reiterar aí o agradecimento, né, a participação da Tatiana também, aluna nossa do PET, enaltecer aqui o apoio do PET, né, para poder fazer acontecer esse evento. E eu só tenho isso, só que agradecer a vocês mesmo pela apresentação, pelos dados que trouxeram, pelo momento e pela atenção. Certo? Muito obrigado. Nós que agradecemos. E a gente fica à disposição também, se precisarem de outras informações, alguma questão ambiental ali da engenharia ambiental e sanitária que a gente puder ajudar, a gente está sempre à disposição. Um abraço. Da Bruna minha e Leonardo, parte, eu só ia... desculpa, perdão, Leonardo. Da minha parte, assim como a Tatiana já foi nos conhecer, a empresa está de portas abertas. Caso algum dia vocês forem visitar a cidade de Uberlândia, façam uma visita na Codel para vocês conhecerem como é feito o nosso processo. Muito Maravilhoso. legal. Eu só ia pedir, Bruna e Leonardo, se for possível, vocês enviam os slides das apresentações para Tatiana, para a gente compartilhar com os alunos, tá? Se for possível, claro. Vou enviar sim. Obrigado, viu? Um abraço. Um abraço. Tchau, Tchau, pessoal. Boa semana aí de evento. Tchau, tchau.